onde navegavam os marinheiros do século XV e XVI? Do que se alimentavam? O que temiam? Quanto tempo passavam navegando? Como se orientavam? Hoje, na aula da Prof. Kelly. Você também se fez essas perguntas da abertura da nossa aula? Então fique calmo, porque nessa videoaula eu vou responder todas elas para você. Nós precisamos pensar que quando esses marinheiros estão em alto mar, eles precisam de uma certa maneira se orientar. Assim como hoje, quando a gente viaja, a gente liga o GPS do carro ou do celular para a gente saber mais ou menos onde é que a gente se encontra naquele momento. Como os marinheiros, não era muito diferente. Por isso, ao longo de várias viagens que eles vão fazendo, acertando ou errando, naufragando ou sobrevivendo, eles vão começar a escrever o que os historiadores vão chamar de portulanos. Como eles tinham muito medo, geralmente eles navegavam próximos à costa do continente africano lá nas primeiras expedições. Nesses portulanos, que eram pequenos diários de anotações, os marinheiros anotavam coisas basicamente ligadas à natureza, como por exemplo árvores, montes, rios e também coisas como vilarejos e o contorno da costa. Ou seja, se numa próxima expedição aquele vilarejo não estivesse mais ali, ou aquela árvore tivesse sido derrubada por fortes tempestades, os marinheiros já se preocupavam pensando se era realmente naquele lugar que eles deveriam estar. Por isso, os mapas daquele período eles eram muito incertos. Com o passar do tempo, esses portulanos foram sendo aperfeiçoados e surgiram as cartas de navegação. Nessas cartas de navegação, informações um pouco mais precisas e também informações mais oportunas aos navegadores começaram a aparecer. Elas eram informações relacionadas aos ventos e também às correntes marítimas. Esse aqui é um mapa do ano de 1522 e a gente vai analisar alguns detalhes dele agora. Esse mapa vai trazer vários elementos que causavam medo aos navegadores. Alguns desses elementos estão sendo representados por pessoas soprando ar aqui. Essas pessoas elas representavam os fortes ventos que esses marinheiros tinham que se deparar ao longo das suas viagens. Isso tudo acontecia porque muitas vezes eles não sabiam exatamente em qual época do ano tinha menos ou mais vento para eles fazerem essas expedições. Além disso, nós podemos perceber a presença aqui de vários monstros marinhos. Eles levavam a culpa quando alguma embarcação naufragava. Naufragava por vários motivos, mas geralmente eram os monstros marinhos que levavam essa culpa. Aqui nós podemos ver alguns elementos naturais somente nesse mapa, mas como eu já falei para vocês, outros mapas eles traziam desenhos de árvores, de rios, vilarejos e montanhas ao longo de toda a costa africana, como se fosse uma espécie de ponto de orientação a esses marinheiros. Por mais que hoje, pra gente, um mapa como esse pareça um pouco bobo, naquele período eram mapas como esse que orientavam esses navegadores a não se perder no mar, ou pelo menos a tentar não se perder. E por mais que mapas e informações como essas existissem, tudo o que os marinheiros mais tinham era medo e incertezas. Esse medo e essas incertezas surgiram especialmente porque os europeus eles estavam muito acostumados a navegar pelo mar Mediterrâneo, que era exatamente aquele mar que dividia o continente europeu do continente africano. Olhando aqui para o nosso globo, você vai perceber onde se localiza o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o continente europeu, aqui nós temos o norte do continente africano e aqui o continente asiático. O mar Mediterrâneo era um mar conhecido há muitos séculos, já que esses povos desses três continentes mantinham ligação permanente por causa do mar Mediterrâneo. Como esse mar ele era rodeado por vários continentes por todos os lados, ele não tinha fortes ventos e também não havia tantas intempéries, ou seja, as mudanças climáticas no mar Mediterrâneo elas não eram tão rápidas e nem tão extremas quanto as mudanças aqui ao longo de todo o Oceano Atlântico. Por isso, navegar aqui no mar Mediterrâneo não era uma tarefa tão difícil assim para os europeus, já que era um lugar muito conhecido há bastante tempo.
Em compensação, o Oceano Atlântico, sim, era um lugar totalmente desconhecido pelos europeus e por isso esses monstros marinhos, eles acabavam sendo a justificativa para muitos dos medos que esses navegadores tinham. Isso tudo acontecia justamente por causa de avanços científicos e tecnológicos daquela época que não permitiam analisar exatamente o que acontecia nesse grande oceano Atlântico relacionado a ventos, tempestades, o período ou estação do ano que era melhor ou pior navegar, entre outros conhecimentos científicos. A falta desses conhecimentos científicos mais apurados fazia com que as pessoas imaginassem coisas e tivessem muita superstição quando se lançavam as grandes navegações. Aí, mais uma vez, os monstros marinhos e a ideia de que a Terra era plana e que a qualquer momento as embarcações poderiam cair em grandes precipícios começavam a aparecer. Nenhuma localidade do mar Mediterrâneo ficava mais distante do que 400 quilômetros da costa. Já no Oceano Atlântico, a imensidão e o desconhecimento desse oceano fazia com que os navegadores sempre procurassem navegar o mais próximo possível da costa africana, mas geralmente essa distância ela passava muito dos 400 quilômetros. Durante essas expedições marítimas comerciais, 3 tipos de embarcações foram utilizadas: as galés, caravelas e naus. Eu sugiro papel e caneta para muitas anotações agora. As galés eram pequenas embarcações que precisavam da força do vento a favor para conseguir navegar. Caso o vento fosse contrário, era preciso utilizar remos, ou seja, a força humana era necessária nesse momento. Por isso, o número de pessoas na tripulação dessas embarcações era muito grande, já que eles precisavam utilizar os remos em vários momentos. E assim, com muita gente dentro dessa embarcação, não sobrava espaço praticamente para trazer produtos, ou seja, o espaço de carga era muito pequenininho. As galés ficaram conhecidas por serem embarcações muito frágeis e burocráticas de se fazer expedições. Já as caravelas foram um aperfeiçoamento das galés. As caravelas elas navegavam a favor e contra o vento porque eles utilizavam as velas e o movimento das velas, daqueles grandes tecidos, para impulsionar esses navios. Foi com uma caravela que o Bartolomeu Dias acabou passando pelo Cabo das Tormentas e retornando a Portugal para que depois o Vasco da Gama conseguisse chegar até as Índias, que era o objetivo inicial. As naus, por sua vez, eram as embarcações mais tecnológicas e modernas daquele período. Eram embarcações muito maiores que chegaram. Que isso, Globo? Eram embarcações muito maiores que chegavam a ter 4 pisos e 14 metros de altura. Além disso, essas embarcações também possuíam artilharia, ou seja, pessoas e armas preparadas em caso de ataque inimigo ao longo do Oceano Atlântico. Isso tudo era por causa do medo daqueles piratas que ainda existiam, por mais que os portugueses tivessem conquistado a cidade de Ceuta ao longo do continente africano e também próximo das Índias. Por mais que fossem modernas e tecnológicas, as naus não escapavam dos naufrágios e das mortes. Estima-se que 330 naus tenham afundado no período ali das expedições marítimas comerciais. As naus chegaram a ter espaço para 200 tripulantes e 1.000 passageiros, mas evidentemente o espaço para trazer mercadorias das Índias ele tinha que ser maior, porque o grande objetivo mesmo não era levar passageiro, e sim trazer mercadorias até a Europa para revendê-las aqui a um preço muito alto, enriquecendo cada vez mais os comerciantes. Como é que era a alimentação nessas embarcações? A alimentação durante uma expedição marítima, ela era bastante precária. Geralmente, era uma pessoa que preparava toda a comida de todas as pessoas que estavam nas embarcações. A pessoa que distribuía esses alimentos era uma figura chamada de notário. No início da viagem, geralmente a comida ela ainda era boa e saudável.
Ao longo desses vários meses que esses navegadores passavam nos oceanos, a comida acabava estragando e muitas vezes o que restavam eram biscoitos secos que eles traziam da Europa. Essa comida, geralmente, ela era armazenada em tonéis de madeira, que ao longo do tempo, com a umidade do mar, o sal da água e a chuva que acabava penetrando nessa madeira, a comida estragava facilmente. E aí o que restava era comer comida estragada mesmo. O notário tinha o trabalho de distribuir para cada pessoa a mesma quantia de alimentos. Isso tudo porque gerava uma espécie de conflito caso alguém recebesse uma quantidade maior ou menor de comida. A figura do notário talvez tenha sido uma das mais importantes ao longo dessas expedições marítimas, porque a alimentação era algo muito crítico durante essas navegações, já que eles passavam 3, 4 ou até um ano, 12 meses navegando nos oceanos. Por mais que eles estivessem navegando na água, era muito difícil conseguir água potável. Eles carregavam água potável da Europa e depois tentavam parar naquelas feitorias para se reabastecer. Caso não conseguissem, por ventos ou tempestades, a única água potável que eles recebiam era quando chovia. E se não bebesse ela logo, acabava estragando nos baris. Como você pode ter percebido, a higiene não era algo que as pessoas se preocupavam muito dentro dessas embarcações. Elas estavam muito mais preocupadas em gastar o seu tempo pensando em como sobreviver à viagem do que propriamente em higienizar o seu corpo e também higienizar a embarcação. Por isso, a sujeira e a falta de higiene, a falta de escovação dos dentes, acabou causando uma doença muito grave que levou à morte muitos marinheiros e muitos passageiros dessas embarcações. Essa doença era o escorbuto e ela era causada pela falta de vitamina C no corpo. Ela também era chamada de mal das gengivas, porque acabava inflamando a gengiva das pessoas, trazendo pus e muita dor a todas elas. Por isso, as pessoas acabavam não conseguindo mais se alimentar e nem beber líquidos, e ao longo do tempo acabavam ficando cada vez mais frágeis até levar à morte. Quando alguma pessoa morria na embarcação, o seu corpo era jogado no mar, evidentemente, já que não tinha como ficar ali na embarcação e também não tinha como fazer um enterro daquela pessoa. As mortes, elas também eram muito causadas, como a gente já falou, pelos naufrágios. Estima-se que 50% dos marinheiros nunca retornaram às suas casas por causa desses naufrágios. O afundamento dos navios ele era causado por diversos motivos. Alguns deles eram as fortes tempestades, os piratas que acabavam saqueando esses navios, por isso que as naus já vão ter essa artilharia justamente para se defender de alguns desses grupos de piratas. O conflito, o choque com rochas ou corais, que esses navegadores não tinham equipamentos tecnológicos para perceber se tinha alguma rocha ali a baixa profundidade da água ou não, e também a fragilidade das embarcações. Para se ter uma noção, eles passavam tanto tempo navegando que era preciso levar junto na embarcação marceneiros e carpinteiros. Assim, caso algum problema acontecesse no casco do navio ou no interior do navio, esses carpinteiros e marceneiros tentavam consertar. Só que muitas vezes a falta de materiais adequados acabava tornando essas embarcações muito frágeis. E aí qualquer onda, qualquer mudança climática, qualquer tempestade acabava naufragando esses navios. A possibilidade de vida no meio do Oceano Atlântico era praticamente nula. Algumas pessoas conseguiram se salvar de alguns naufrágios somente quando essas embarcações estavam muito próximas da costa de algum continente, ou africano ou asiático. Caso contrário, a morte era praticamente certa. Bote salva-vidas não existia. E quando existia, era só para o capitão, que ao contrário daquelas lendas que o capitão sempre naufragava junto, aqui no período das grandes navegações, quem sempre tinha uma chance de se salvar era o capitão, porque um bote salva-vidas estava reservado para ele. O tempo de viagem ele acabava sendo muito longo. Para se ter uma ideia, a viagem de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia, chegava a demorar 1 ano ou mais. Então, o risco de você ter escorbuto ou mal das gengivas,
morrer de fome, passar muita sede ou morrer de naufrágio numa viagem tão longa era muito grande. Hoje, a gente costuma comparar as grandes navegações à corrida espacial que nós temos hoje para tentar descobrir planetas em que o ser humano possa viver. Assim como naquele período, os astronautas hoje eles também têm muito medo do desconhecido, já que pouco a gente conhece sobre outros planetas a não ser o nosso, a Terra. A diferença é que nesse período das grandes navegações, a gente praticamente não tinha tecnologia nenhuma se comparado ao período de hoje. Hoje, por exemplo, os astronautas conseguem fazer simulações de arremesso ao espaço ou de períodos longos de tempo dentro de uma cabine. No século XV e XVI, isso não existia e não tinha como testar em terra algumas condições que eles encontrariam no mar. Para eles saber e testar, eles precisavam ir e se lançar às grandes navegações, correndo o risco de perder a própria vida lá. Depois dessa nossa aula, você consegue entender melhor o poema do Fernando Pessoa, Mar Português, que eu li lá na nossa primeira aula sobre grandes navegações? Você percebe por que o autor Fernando Pessoa diz que muito do sal do mar são lágrimas de Portugal? Especialmente porque muitas pessoas morreram ali por causa de naufrágios. E agora você entende quando o autor diz que para passar além do bojador, a gente precisa passar além da dor? A dor é a dor da perda, a dor do medo e a dor das incertezas de não saber exatamente por qual mar você está navegando. E você? Quais medos você teria se fosse um navegador do século XV e XVI?